Rafa Bride é um manezinho da ilha, tem 35 anos, né? Tive o prazer de nascer e ser criado em Floripa, então tive sempre uma relação muito próxima com a natureza, com os esportes, com as pessoas, assim, então isso é algo que eu carrego muito. Sou atleta profissional de slackline, sou empresário, acho que sou um criador contumaz, inquieto, assim, né? Então sempre pensando em coisas diferentes. Eu comecei no slackline no final de 2010, na casa de um amigo meu, assim, tinha um slackline montado e foi algo que me desafiou muito. Eu sou muito competitivo, assim, né? Sempre tive esse DNA meio do esporte. E aí quando eu comecei foi com uma intenção, assim, cara, esse esporte aqui acho que vai me ajudar a andar de skate, surfar, wakeboard, pela relação do equilíbrio, pela essa questão da propriocepção, do tipo de movimento do corpo. E eu estava num momento que eu estava entrando numa faculdade nova, engenharia de produção civil, então eu fui meio que criando uma trajetória, assim, de me descobrir nesse esporte diferente, que pouca gente praticava. Fui gostando do esporte, e à medida que eu fui gostando do esporte, eu fui avançando na faculdade, fui conhecendo alguns amigos que tinham relação com a origem do highline nos Estados Unidos. Né, ele nasceu no Yosemite, né, através de um grupo de escaladores. Eles começaram a fazer slackline e logo começaram a fazer highline. O primeiro ano que foi praticado highline foi em 1985. E aí esse amigo me apresentou pessoas que faziam highline e eu falei, caramba, acho que um dia eu vou experimentar isso. Em 2013 foi a primeira vez que eu pratiquei highline, na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. E de lá para cá eu fui mergulhando na história do esporte e fui mergulhando cada vez mais na segurança necessária para a prática do esporte, né? Tipo, quando eu fui entender que o equilíbrio que eu precisava para praticar highline não era só o equilíbrio físico, eu comecei a entender o quanto que esse esporte ia fazer bem para mim. Então foi uma relação de amor de duas frentes, né? Tanto do esporte e do esporte para mim, assim. Então eu fui evoluindo muito e de lá para cá é algo que faz parte do meu dia a dia, independente se eu pratico highline todo dia ou não, é algo que eu respiro todo dia, né? A filosofia do highline, as pessoas que o highline me apresentou, os locais que o highline disponibilizou a conhecer, né? E as ideias malucas que eu acabo criando por causa da vontade de fazer highline em lugares inesperados e praticamente impossíveis e imagináveis, né? A escolha dos locais, ela parte de um pressuposto estético e de desafio, muitas vezes, né? Então eu comecei a fazer essa busca pela estética e por locais que tinham relações de memórias afetivas comigo, né? Então, Torres, na verdade, foi escolhida pelas condições, né? Eu acabei fazendo meu primeiro highline entre balões em Praia Grande, que é muito próximo daqui, né? E essa região tem condições muito boas para o voo do balão, né? E, na verdade, quando a gente escolheu Torres, era porque a gente queria mudar a estética que a gente teve em Praia Grande. Então a gente queria um local que fosse próximo do mar, que tivesse essa relação das lagoas e que proporcionasse um outro elemento. Então quando a gente escolheu Torres, a gente buscou essa relação distinta de algo que a gente já tinha realizado, né? Então a gente não queria quebrar recorde, a gente não queria fazer o highline mais alto, a gente queria só interagir com um meio ambiente diferente,
né? Minha última vez em Torres aqui foram 17 anos atrás, assim, né? Então eu estava aqui para surfar. Hoje esses últimos 2 dias que eu tive aqui em Torres, eu estava para caminhar nas alturas. Quase que impossíveis de imaginar, sabe? A gente acabou fazendo um voo de balão aqui em Torres, que não sou eu que estou falando, né? A gente tem o depoimento dos pilotos que voam há 12 anos aqui. Nunca eles conseguiram fazer isso com a intenção de fazer, como a gente planejou, perante as condições climáticas. E a gente conseguiu fazer um voo que a gente saiu na costa, passou por cima do mar, voltou para a terra e acabou pousando na praia, sabe? Então, tipo assim, a gente conseguiu o inimaginável. Todo lugar que eu venho, eu deixo um pouco e levo um pouco, sabe? Então, tipo, eu sempre pretendo vir, deixar um pouco de mim, me conectar de alguma forma com o local e levar um pouco do local comigo. Com certeza eu levo um voo histórico, né? A minha sensação de fazer o Highline em Torres ali, o primeiro voo que a gente fez, foi bem intenso, assim, né? Porque, primeiro que muda muito quando eu tô num local que eu tenho bastante interferência do meio, assim. Então a gente estava fazendo um voo relativamente baixo, né? Super técnico, então os pilotos estavam no melhor deles, né? Performando no melhor deles. Eu me sinto muito honrado, né? De poder ter passado por cima da Praia da Guarita, exatamente pelo totem da Guarita, por cima das Funas, entrado para dentro do mar, na frente da praia ali, depois passado por cima dos prédios, interagido com o pessoal que estava trabalhando nos prédios. Foi difícil, foi desafiador e foi por isso que a gente veio para cá, né? Não era para ser fácil mesmo, nunca é para ser fácil, né? Dentro do slackline, como o esporte origem, né, o highline é uma vertente, é uma modalidade dentro do esporte. Eu acredito que a gente precisa preencher vários elementos, né? A gente precisa ter esse esporte dentro de uma representatividade com as juventudes, com as crianças. E esse aqui é o slackline que eu pratico todo dia. Um slackline curto que traz bastante desafio, a gente chama de rodeio line, porque ele é bem solto, igual um balanço. Ela é bastante inclusiva, né? Desde crianças a idosos, todo mundo pode praticar o slackline, sabe? Não existe pergunta errada, eu acho que a pergunta errada é a pergunta que não é feita, né? Então podem me perguntar, fiquem à vontade, estou à disposição. Né? Nem sempre a gente vai responder na hora, mas eu sempre presto atenção assim, nas mensagens e é um prazer, assim, é mesmo um prazer responder as perguntas, ajudar e fazer com que as pessoas se descubram, gostando ou não, né? Eu falo, cada um tem seu amuleto, cada um tem seu esporte ou sua prática ou seu lazer que vai gostar mais. Se for do slackline, se quiser ir para o highline, excelente, vai estar muito bem acolhido, a comunidade é incrível, as pessoas adoram o que fazem e vai ter uma chance enorme de estar em locais de natureza exuberante e super desafiador, assim, que já é um prato cheio para a gente viver a vida com mais significado.